né? Com ingratidão, principalmente. Então, é por isso, nós temos que nos ater a cada palavra, né, da Bíblia Sagrada. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desfalecermos ou desanimarmos. Então, se nós desanimarmos em fazer o bem, então nós não vamos colher. Então, nós não podemos desanimar. Nós estamos vivendo um tempo que está cansativo de fazer o bem. Nós estamos vivendo um tempo que está difícil fazer o bem. Nós estamos vivendo um tempo que está muito fácil fazer o mal, praticar o mal. Praticar a injustiça é muito fácil hoje. Agora, para praticar o bem está muito difícil, porque na maioria das vezes você faz o bem e você é retribuído com o mal. Mas o apóstolo Paulo, nessa passagem dos Gálatas, ele diz: continue fazendo bem, porque não é no nosso tempo, chegará o tempo certo, e se nós não desfalecermos, não desanimarmos, nós vamos colher. Então, o que ele está dizendo, que o Senhor diz para mim e para você nessa noite, continue sendo generoso, continue fazendo bem, porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E de Deus, com as nossas palavras, com nossos atos, com as nossas práticas, tudo que fizermos, nós teremos que dar contas a Deus. Isso vale tanto para as coisas espirituais como para as coisas naturais, como eu falei. Então, não é só no âmbito espiritual de fazer o bem, de colher o que planta ou de fazer o bem. Isso vale para as coisas naturais também. Podemos semear na carne quando falamos e no espírito. Então, nós podemos semear na carne quando nós falamos e podemos também através do espírito, quando falamos e no espírito. Semeamos na carne quando falamos e fazemos coisas para o outro. Semeamos na carne. O que é semear, irmã? Semear é plantar. Então nós semeamos, lançamos sementes carnais quando falamos e fazemos coisas para os outros. Então depende daquilo que nós estamos falando e fazendo com as outras pessoas, nós estamos semeando na carne. E quando o outro fala também para nós, tudo que nós falamos e tudo que os outros falam para nós é a nossa semente, a semente que nós estamos lançando na carne. Por isso devemos vigiar o que nós falamos e o que nós ouvimos. Nós podemos ter cuidado, muito cuidado, por tudo aquilo que falamos, porque são sementes, as nossas palavras são sementes, e também sobre aquilo que nós ouvimos, porque através da nossa fala, da nossa escuta, nós estamos semeando nas pessoas, e essas pessoas semeando em nós na carne. Também é uma semente também que nós lançamos. Toda vez que nós agimos um ato de bondade, de generosidade, de liberalidade, também são sementes que nós lançamos. Quem faz o bem está semeando o bem. Quem faz o mal está semeando o mal. Gente, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso que diz vigiar. Então nós temos que vigiar todo o tempo. Os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, a nossa fala, a nossa escuta, tudo isso são sementes que lançamos. Lembra quando eu falei um tempo atrás que lá no juízo que Deus lançou sobre o casal e sobre a serpente lá no jardim, que ele diz, no Éden, que ele diz que a semente comeria do pó da terra. Lembra que da explicação de que o pó poderia ser o pó que o ser humano vai deixando para trás na sua caminhada aqui nessa terra. Quando nós caminhamos, nós levantamos pó, e que a serpente ela vem atrás consumindo aquele pó que o ser humano deixa na sua caminhada, na sua trajetória nessa terra. E que nós fizemos a seguinte pergunta: que pó nós temos deixado na nossa caminhada? Que pó? É o pó que destrói, que mata essa serpente, porque o pó da bondade, da generosidade, da liberalidade, da justiça, do amor, se serpente comer essas coisas, ela vai morrer de inanição, vai ficar desnutrida.
porque a serpente ela só é fortalecida através do mal. Então, se o pó, a nossa caminhada, é um pó de discórdia, de contenda, de violência, de adultério, de roubo, de mesquinharia, de avareza, então esse pó, dessa que nós vamos deixando, com essas coisas que praticamos, isso só fortalece a serpente. Então, qual é o pó que nós estamos deixando na nossa caminhada aqui nessa terra? É o pó que só abre portas para quem abre portas. Então, quem abre portas são pessoas que lançam boas sementes. Então, elas terão as portas abertas. Então, semente, o que planta eu colho, se eu planto bondade, eu colho bondade, se eu planto justiça, eu colherei justiça, e o contrário, né, da nossa semeadura será o contrário dessas colheitas também. Então, se eu lanço sementes de portas abertas, eu colherei também sementes de portas abertas na minha vida. Você pode abrir Lucas capítulo 5, por exemplo. Colha semente do que ela está plantando em nossas vidas. Quem está dizendo aí? Glória a Deus. Aquela colha semente, os frutos da semente que ela está lançando sobre a nossa vida. Então ela chega para ele e diz: não, Senhor, não precisa de nada não. Não é porque pessoa generosa, liberal, ela sempre vai agir dessa forma. Ela nunca vai ficar pedindo. Por quê? Porque ela sempre tem para dar. E ela não dá porque sempre tem. Ela sempre tem porque sempre dá. Ela não tem semente. Ela não lança semente porque ela já tem as sementes. Não, ela tem as sementes porque ela lança. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então você não lança porque você tem. Você tem porque você lança. Quem está explicando aí, irmão? Ninguém tem muitas frutas, você está colhendo muitas frutas nas árvores da sua casa, porque simplesmente nasceu por acaso as árvores ali, você dá fruto. Não, a pessoa está colhendo muitas frutas hoje no seu quintal, porque ela lançou semente para poder colher no tempo certo. Mas o que é avareza, irmão, a mesquinharia, faz com que a pessoa não entenda esse princípio, que é um princípio espiritual e é um princípio humano também. Porque tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então essa mulher semeou, irmão, sem desejar nada. Tanto é que o profeta diz: o que a senhora quer? Não, eu estou bem, eu não preciso de nada. Mas só que quem age com liberalidade, com generosidade, irmãos, por mais que o sentimento da pessoa, não, eu tenho tudo, estou satisfeito com tudo, é sempre Deus agirá numa área que essa pessoa precisa e necessita. Então é o que Deus fez exatamente aqui com essa mulher. Ela tenho tudo, eu estou bem, meu marido, financeiramente, não, estou muito bem. Mas só que o Senhor no íntimo, Ele fala ao profeta, a Geazi, era tocado por Deus, fala para o profeta: eu vejo que ela tem tudo, eu vejo que ela tem casa, ela tem condição financeira, ela tem um bom marido, mas só que falta uma coisa, falta um filho. Então tocou, irmão, onde ninguém poderia tocar. Só quem sabia do desejo dessa mulher era Deus. Era Deus quem sabia. Então nós não fazemos barganhas com Deus, mas todas as vezes que nós lançamos semente na vida de alguém, no reino de Deus, na humanidade, Deus sempre suprirá aquilo que nós mais precisamos e necessitamos. Então Eliseu insistiu: o que é preciso? Não, mas alguma coisa, porque ninguém dá nada sem receber. Você pode até não querer, você pode até não precisa, mas Deus sempre vai te dar alguma coisa. Ele abriu portas para Eliseu, e ela abriu porta para Eliseu, e Eliseu abriu a porta do ventre dela. Deus usando o profeta. Ela abriu a porta para Eliseu, e Deus através de Eliseu abriu a porta do ventre para aquela mulher. O que você precisa nessa noite? É por isso que o princípio lá de Malaquias 3:10, sabe, nós já sabemos disso: trazer todos os dias.
É por isso que esse princípio é interessante, né? É por isso que no início nós falamos aqui que a Bíblia não é para a nossa interpretação pessoal, né? Então, quando é pregada essa passagem de Eliseu e da viúva, dizendo que Deus abre portas, que Deus vai te dar uma bênção, que Deus, assim como abriu o ventre daquela mulher, vai te abençoar, então, a pessoa da glória a Deus, aleluia. Mas quando cai em Malaquias 3,10, as pessoas se entristecem. Quem fala de dízimos de oferta, né? Aí já se entristece. Mas esse princípio dos dízimos de oferta é interessante. Eu vou ter que pedir para você abrir. Vai ter... E eu retribuirei através das janelas abertas e bênçãos sem medida no céu. Então, o princípio da liberalidade. Então, o que eu aprendo? Primeiro eu trago. Então, as portas abriram. Depois, eu abro as janelas do céu. Então, Deus diz: primeiro traze. E a semente é traze. Lançar semente é trazer. Agora, colher da semente é Deus abrindo a janela do céu. Quem está entendendo aqui? Glória a Deus. Então eu trago, são as sementes, portas abertas, janela dos céus, né, para que as sementes para que as portas se abram. Janela do céu, são as sementes, são a colheita daquilo que Deus está atingindo em cada um de nós. Qualquer bem, agora vocês vão lembrar que eu já falei isso um tempo atrás, qualquer bem que sai da nossa mão, não sai da nossa vida, não é isso? Qualquer bem que sai da nossa mão, ela sai da nossa mão, mas ela não sai da nossa vida. Mateus 6. Então, muitas pessoas, toda vez que eu falo desse versículo, onde estiver o teu tesouro está no teu coração, porque quase a totalidade das pessoas, elas citam errado. Diz, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Mas não é onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. É onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. E o que muda? O que muda é que aquilo que é tesouro para nós, é aquilo que é valioso. E se você tem algo por valioso, ali estará o teu coração. Essa criança é valiosa para você? Então o teu coração está todo ali, essa criança. Então essa criança é o teu tesouro. Então o teu coração está no teu tesouro. Então o que Jesus está dizendo? Aonde estiver o teu tesouro, aquilo que é precioso para você, aquilo que é valoroso para você, aquilo ali que é de muita estima para você, o teu coração vai estar naquilo. Então é o que diz. Mas antes desse versículo, diz que nós não devemos semear sobre a terra, porque a traça e a ferrugem corrói. Não tesourei sobre a terra, a traça, a ferrugem, ladrão, rouba. Eles dizem tesouro no céu. Então, se o nosso tesouro estiver no céu, é no céu que estará o nosso coração. As coisas aqui para nós serão efêmeras, fugazes, passageiras. Porque o meu coração não está nas coisas desse mundo, o meu coração está no céu, porque o meu tesouro está no céu, então eu vou tesourar no céu. E como eu tesouro no céu? Semeando boas sementes na terra. Esse tempo de igreja suave, para a gente ouvir a palavra direitinho. Vocês estão entendendo o que está sendo pregado? Vocês estão entendendo o que está sendo palestrado? Estão entendendo o que está sendo palestrado? Está entendendo o que está sendo dito aqui nesse estudo bíblico? Porque, olha só, Eric, interessante. Deus abre porta para a gente. E a gente não retribui isso com os outros, abrindo porta. Aí o que acontece com a porta que Deus abriu? Fecha. E quem fecha? Nós mesmos somos os culpados. Ainda tem isso. Ele trancou portas para o outro e ativou na sua vida portas trancadas. Vocês acham que isso é verdade? Vocês acham mesmo que isso acontece? Vocês acham que isso acontece? Então, por não abrir porta para os outros, a que foi aberta para você,
se trancou, aí vem desesperado de novo, aí cai nos tempos, estou precisando de novo, miserável. Quando tu vai aprender que nós só colhemos o que nós plantamos? Muitos deixam de morto. Muitos recebem, mas as bênçãos param nele. Aquele servo que foi perdoado pelo seu Senhor recebeu uma bênção, e a bênção parou nele. Ele não tem continuidade abençoando outros. Quando Deus diz para Abraão, ser tu uma bênção, não é que ele teria tudo, é que ele seria bênção para os outros. Não é que a bênção ia parar nele. É claro que ele recebo todas as bênçãos, e as bênçãos para mim, porque eu sou uma bênção. Não, você é uma bênção porque você é um abençoador. Por isso você é bênção. Porque se tu uma bênção, e quando nós falamos assim, mas fulano é uma bênção. O que nós estamos querendo dizer que fulano é uma bênção? Fulano, ele abençoa muita gente. Então fulano é uma. Então Deus está falando, ser você também um desses. Ser você uma bênção. É por isso que esse princípio dessa liberalidade, dessa generosidade não é só para ela. Porque Deus falou, você uma bênção, você é bênção. Então, se eu ganhei todos esses despojos de guerra, eu encontrei Melquisedeque, sacerdote de Salém, eu reconheço que eu preciso devolver a 10ª parte para ele. É por isso que quando ele multiplicava seus bens, estava lá eu um sobrinho bastardo, chamado Ló, com ele falou, eu preciso investir no meu sobrinho, ele ficou milionário. Então ele era uma bênção porque ele era abençoador. Ele não era uma bênção porque recebia e retinha a bênção para ele. Ele era uma bênção porque o que ele recebia, ele distribuía. E Deus diz para mim e para você, faça o mesmo, e ser tu uma bênção. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você será. Quanto mais portas você abrir, mais portas se abrirão para você. Então, abra portas e tenha portas abertas.